Ezequiel, capítulo 37, a partir do versículo 1. Amém? Todos acharam? Assim diz a palavra do Senhor. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: Filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: Ó soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse: Profetize a esses ossos e diga-lhes: Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos: Farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês, e o cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: Profetize, filho do homem, profetize, e diga-lhe: Assim diz o soberano, o Senhor: Venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro destes mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Então ele me disse: Filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: Os nossos ossos se secaram e não há esperança. Fomos exterminados. Por isso profetize e diga-lhes: Assim diz o soberano, o Senhor: Ó meu povo, eu vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei de volta a terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Deus, por essa oportunidade de estar aqui compartilhando mais um texto da tua santa e bendita palavra. Que o Senhor me use essa noite apenas como uma simples ferramenta e nada mais do que isso, porque eu não passo disso. Que o teu Santo Espírito fale a cada um, porque eu não sei qual o propósito que o Senhor trouxe cada pessoa, mas o Senhor sabe o motivo pela qual o Senhor nos trouxe e nos reuniu aqui nessa noite. Então que o Senhor fale assim como o Senhor também falou comigo, e que o Senhor fale ao coração da tua igreja. É essa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Alguma vez você já passou por um problema tão difícil na sua vida, seja ele de qual natureza for, que você não viu saída? Você achou que estava tudo perdido e tudo destruído? Quem aqui já se sentiu assim? Quem já teve esse sentimento de impotência? Quem aqui já teve esse sentimento que não tem jeito, eu não consigo fazer absolutamente nada, eu estou num grande problema e não há o que fazer porque eu não tenho capacidades para resolver coisa alguma? Alguém já se sentiu impotente? Alguém já se sentiu, já sentiu a sensação terrível de estar impotente diante de uma situação? Nós passamos por muitos problemas e pesares na nossa vida. E muitas vezes pode ser um pecado que insiste em nos esbofetear. Muitas vezes pode ser um pecado que insiste em nos humilhar e nós lutamos a nossa vida toda contra aquilo. Às vezes pode ser uma enfermidade. Às vezes pode ser a perda de um parente próximo. Às vezes pode ser qualquer coisa que te derrube, te deixe para baixo, acaba com o seu emocional, acaba com o seu psicológico e você já não vê mais sentido nas coisas. Você muitas vezes fica procurando explicação, o porquê eu estou passando por isso. O porquê eu, sendo servo de Deus, passo por isso. O porquê eu,
que vou à igreja passo por isso, e muitas vezes parece que o ímpio lá fora não passa pelas lutas que eu passo. Alguma vez você já se perguntou por isso? Muitas vezes, mesmo nós sendo crentes em Jesus, nós passamos por situações que parece que nós estamos tão abalados que nós esquecemos de quem somos, filhos de quem nós somos e para onde nós vamos. Nós esquecemos de absolutamente tudo e parecemos pessoas perdidas. Parecemos pessoas totalmente perdidas, não sabemos de onde viemos e para onde vamos. Talvez você já tenha se sentido assim também. Esse texto ele fala para nós de uma situação onde o povo de Israel vivia um período de apostasia. No período de Ezequiel, o povo de Israel, antecessor a Ezequiel, viveu um tempo de apostasia. O povo se dobrou a deuses pagãos, o povo rejeitou a Deus, o povo virou as costas para Deus e ergueram monumentos em todo o país de Israel para Baal, Azerá e muitos deuses pagãos. A Bíblia diz que então Deus enviou um rei chamado Nabucodonosor para destruir Israel e levar o povo cativo por 70 anos num país chamado Babilônia. Deus ele usou Nabucodonosor, segundo a própria palavra, isso está em 1 Reis. Deus usou Nabucodonosor para levar o povo como castigo pela sua apostasia. Eles abandonaram o Senhor e eles esqueceram do Senhor. Cada um viveu do jeito que queria, cada um se voltou para o seu próprio caminho. O povo de Israel, que sempre foi o povo de Deus, agora era um povo idólatra como qualquer outro que existia naqueles dias. E esse, sem dúvida, foi um dos momentos mais amargos do povo de Israel. Talvez não mais amargo do que os 400 anos no Egito, mas eles sofreram muito nos 70 anos que ficaram cativos na Babilônia. O profeta Ezequiel, ele viveu nos mesmos dias do profeta Daniel. O profeta Ezequiel, ele viveu nos mesmos dias e quase ali junto com Esdras. E se você leu Esdras, você vai ver que a Bíblia relata a volta do povo para Israel e a reconstrução dos muros e da nação, dessa grande escravidão que eles ficaram 70 anos na Babilônia. E nesse contexto, Deus chama Ezequiel para pregar ao povo. Num contexto de miséria, num contexto de escravidão, num contexto onde o povo ele era ridicularizado pelos babilônios, surrado pelos babilônios, fazendo trabalhos escravos pelos babilônios, porque Nabucodonosor foi certamente um dos reis mais cruéis que já teve na Bíblia. O povo de Israel estava preso novamente, estava cativo novamente, e no meio de tanta angústia, dor e frustração, Ezequiel é levantado e Deus chama Ezequiel para pregar uma mensagem de arrependimento ao povo. Você já se colocou no lugar de Ezequiel, como deveria ter sido difícil para ele? Estar cativo e escravo junto com o seu povo, todos sofrendo e chorando, já se esqueceram de Deus há muito tempo, já murmuravam contra Deus há muito tempo, e ele é levantado para pregar arrependimento ao povo, porque Deus assim mandou Ezequiel fazer. Podemos aprender 3 coisas com essa introdução. Primeiro, que Deus ele permite o sofrimento para nós olharmos para ele, porque muitas vezes, do contrário, nós nos esquecemos dele. A Bíblia diz que Nabucodonosor foi um instrumento de Deus para levar o povo de Israel à Babilônia. Muitas vezes Deus ele nos coloca de joelhos em algumas situações, porque é só daquela maneira que nós olhamos para ele mais vezes. Muitos de vocês, e com certeza todos aqui, juntamente comigo, que já passou por problemas e situações, eu garanto que você orou muito mais nessas épocas em que você estava aflito. Você intensificou a sua oração com Deus, porque o ser humano, infelizmente, ele não deveria ser, mas ele é assim. Então Deus ele permite o sofrimento para que nós possamos olhar para ele. Não é à toa que quando Israel saiu da Babilônia, a nação prosperou, porque o coração do povo se voltou para Deus depois de 70 anos. Deus ele pode usar você e eu nos piores dias da nossa vida, igual fez com Ezequiel. Muitas vezes você está naquele dia ruim, nas noites mais terríveis ou nos dias mais desanimados e tristes da sua vida. E muitas vezes Deus pode usar, e Ele quer usar você mesmo em momentos assim. O profeta Ezequiel era um dos tantos israelitas que estavam desanimados. Era um dos tantos israelitas que teriam talvez
motivo não, mas eles teriam a atitude de murmurar contra Deus. Poxa, a gente não é o povo de Deus, por que nós estamos cativos? E muitas vezes Deus pode levantar você no meio do fogo para pregar para as pessoas. E é importante nós entendermos também que mesmo no meio do cativeiro, Deus não se esquece do seu povo e da promessa que Ele faz, e nós vamos ver isso. Deus, Ele não se esquece do povo, como não se esqueceu no Egito, quando levantou Moisés, como não se esqueceu na Babilônia, quando levantou Ezequiel, Daniel e tantos outros para pregar para o povo. Então, muitas vezes, no dia mais difícil da sua vida, você pode achar que Deus se esqueceu de você. Quem aqui já pensou isso? Acho que Deus não me ouve mais. Eu acho que Deus me esqueceu. Eu acho que a minha oração não tem sentido. Eu acho que nada mais faz sentido. Mas Deus, Ele não se esqueceu de você, independente da situação, porque nós nos esquecemos dele na bonança. Mas Ele nunca se esquece de mim e de você, mesmo nos dias difíceis. E isso que nós vamos tratar essa noite. Acompanhe comigo no versículo 1 ao versículo 3. A mão do Senhor estava sobre mim e por seu espírito Ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro e pude ver que era enorme o número de ossos no vale e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: Filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: Ó soberano Senhor, só o Senhor ou só tu sabes. Ezequiel, então, ele diz que Deus o levou numa visão pelo seu espírito para um vale. Muitos dizem que esse vale era o famoso vale de Cedron, que ficava aos arredores de Jerusalém. Mas se era esse vale ou não, não é essa a chave do texto. Mas Ezequiel diz que ele foi levado pelo espírito a um vale, e nesse vale tinha muitos ossos secos, de pessoas que morreram, e o corpo já entrou em decomposição a ponto de não ter sobrado mais nada. Os vermes já haviam pegado a sua parte, a terra já havia também feito o seu trabalho de germinação com algumas coisas que existem no corpo. Só sobrou osso. Osso seco. O texto ele é bem claro quando ele diz um vale cheio de ossos, e não apenas ossos, mas ossos muito secos. Isso significa que há muito tempo já não havia vida ali. Há muito tempo já não havia vida naquele lugar, e é para esse lugar que Deus leva Ezequiel e faz uma pergunta para Ezequiel. Ezequiel, esses ossos que você está vendo aí, que deveriam ser muitos, um vale cheio de ossos, eles podem voltar a viver? Eles podem voltar a viver? Eles podem ter vida novamente? Eles podem voltar a ser o que já foram um dia? E ele responde: só o Senhor sabe. Isso é importante nós entendermos, porque num ambiente onde o pessimismo fala mais alto, vocês concordam que não é um local nada otimista um cemitério cheio de ossos secos? Creio que nenhum de nós aqui fica inspirado e motivado quando está num cemitério. O local por si só, ele já respira morte, ele já respira seca, ele já respira falta de sopro de vida. E Deus, no meio deste problema, ele diz: Ezequiel, esses ossos podem voltar à vida, e ele diz: só o Senhor sabe. Sabe o que isso é importante? Ezequiel mostra que mesmo num cemitério cheio de ossos, ele não era pessimista. Mesmo se a situação está dizendo para você ser pessimista, mesmo se a situação está dizendo que não tem mais jeito porque só sobrou osso seco, Ezequiel, ele olha para Deus e é como se estivesse dizendo: Senhor, se o Senhor quiser, mesmo um vale cheio de ossos pode voltar à vida. Porque ele poderia prontamente dizer: não, Senhor, acho que não tem mais jeito não. E pelo que eu estou vendo aqui, não dá nem para juntar, ver quem é o braço de um, a perna de outro, ver como que a gente vai juntar. Faz tanto tempo que esse vale está cheio de morte, cheio de osso, que eu acho que não tem mais chance, não tem mais como isso aqui se resolver. Então ele diz: o Senhor sabe. Se o Senhor quiser, pode. Ezequiel, ele tinha uma fé em Deus inabalável, porque ele teria todos os motivos do mundo para chutar o balde e dizer: Senhor, não tem como mais.
Aqui eu gostaria de falar sobre a vida espiritual. Não estou aqui falando sobre vida no trabalho, sobre projetos pessoais, nada disso. Estou falando sobre vida espiritual, a sua vida e a minha vida com Deus. Há quanto tempo já a sua vida espiritual é um vale cheio de ossos secos? Há quanto tempo a sua vida espiritual tem tantos ossos secos há muito tempo que você não sabe mais se um dia você vai sentir aquilo que você sentiu no começo da sua caminhada? Quantas vezes você já se deparou com situações na sua vida espiritual que você diz, olha, eu acho melhor desistir. Eu acho melhor parar. Eu acho melhor não continuar com esse negócio de ser crente. Eu acho melhor desistir e chutar o balde para cima. Quantas vezes você já pensou em desistir? Quantas vezes você já pensou em parar? Que nós possamos ter a atitude de Ezequiel. A minha vida está realmente um vale de ossos secos, se esse é o seu caso, e a minha já foi várias vezes. Mas se o Senhor quiser, o Senhor tem poder para fazer um vale de ossos secos voltar à vida novamente. Hoje é um dia em que Deus te trouxe aqui, não porque alguém simplesmente te convidou, porque você veio resolver algum problema, ou porque você já está acostumado a não ficar domingo em casa e você veio na igreja porque, eu tenho que ir, né? Senão acho que eu vou arrumar problema com meu esposo, com a minha esposa, com a minha mãe, com meu pai, sei lá qual o motivo. Talvez você ache isso. Mas Deus trouxe você essa noite aqui com um propósito, porque Deus não é um Deus aleatório. Deus, ele não é um Deus que joga dados. Enquanto nós estamos preocupados com muitas coisas, se sobra um tempo nós estamos na igreja, Ele trouxe você por um propósito, porque Ele quer falar com você e comigo. E se Ele trouxe você essa noite, porque eu não ia pregar essa mensagem. Hoje à tarde, eu refiz tudo. Se hoje nós estamos aqui é porque Deus sabe que existem muito vale de ossos secos. E Ele quer falar com cada um de nós. Quantas vezes você está na igreja há muito tempo? Você muitas vezes pode ter nascido na igreja. Você pode ser de uma família cristã há muito tempo. Ou se converteu no decorrer da sua vida e no início o seu coração queimava por fazer a obra de Deus, mas agora você estando ou não estando na igreja, para você não significa mais nada. Muitas vezes você está nessa situação. Muitas vezes você está na igreja por qualquer outro motivo, menos por causa de Deus. Se essa é a sua situação, olhe para dentro do seu vale de ossos secos e entenda que Deus te trouxe aqui porque Ele quer trazer à vida novamente o que um dia já teve. Você lembra da situação quando você se converteu e aquilo que você sentia? Quem é que lembra da empolgação de quando se converteu? Quem é que lembra quando, nos altos tempos, quando você corria para cima e para baixo, alegre, contente, com prazer com as coisas de Deus, e agora parece que tudo que você faz é com aquele sentimento apenas para cumprir uma obrigação. Isso é triste, mas Deus trouxe hoje você e eu aqui, porque Ele quer que ossos secos se transformem novamente em um exército. Versículo 4 ao versículo 8 diz assim: Então ele me disse, profetize a esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor a estes ossos. Farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu profetizei conforme a ordem recebida. E enquanto eu profetizava, houve um barulho, um som de chocalho. E os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. O texto nos mostra que Ezequiel recebeu uma ordem de Deus para profetizar aos ossos. Você já pensou que situação? O rapaz é levado a um vale, com certeza cheirava mal, cheio de morte.
um vale cheio de ossos secos. E Deus fala, fale com os ossos secos. Simplesmente assim. Fale com algo que não tem vida. Fale para eles, olha, voltem à vida, juntem-se osso com osso, porque eu vou fazer aparecer tendões, carne e pele sobre vocês. A fé de Ezequiel mostra que imediatamente ele fez o quê? Como foi ordenado por Deus, e ele disse que quando ele ainda estava profetizando, ele ouviu um barulho, um som de chocalho, ossos batendo, ossos se juntando com ossos, tendões aparecendo, carne cobrindo os tendões, pele cobrindo a carne. E ele viu tudo aquilo acontecer na frente dele. Você consegue imaginar isso na sua cabeça? Você consegue imaginar isso? Você consegue imaginar este milagre acontecendo diante dos olhos de Ezequiel? Isso nos mostra que quando Deus ele fala, ele cumpre. Em Números 23, 19, diz que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Acaso Deus fala e deixa ele de agir? Acaso Deus fala e deixa ele de fazer conforme ele falou? A Bíblia diz que nenhum dos planos do Senhor podem ser frustrados. Queira você ou não queira você, Ele é soberano sobre todas as coisas. E isso nos mostra que Deus ele tem compromisso com o que Ele diz, não o que as pessoas dizem. Repare que não foi Deus que agiu de acordo com a profecia do profeta. Foi o profeta que agiu de acordo com o que Deus havia ordenado. Ezequiel profetize isso, e ele obedeceu exatamente a palavra de Deus como ela é, e as coisas aconteceram. A palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz, mas quando realmente ela é a palavra de Deus? Em Gênesis diz que Deus disse que haja luz, e aconteceu o quê? Houve luz. Que hajam os animais, as plantas, que hajam aves dos céus. E houve. Jesus disse para os cegos enxergarem, e eles enxergavam. Jesus ele disse para os paralíticos levantarem, e eles levantaram. Jesus ordenava para os demônios saírem, e eles saíam. Jesus deu ordem à tempestade e ela se acalmou imediatamente, porque a palavra de Deus tem poder. Deus, ele cumpre o que ele fala, porque ele pode fazer isso. Porém, infelizmente, nos dias de hoje, nós vemos muitas pessoas pregando palavra que não é de Deus. Pessoas deturpando a palavra e posicionados em um púlpito como eu estou aqui hoje, jogando palavras ao vento como se isso fosse palavra de Deus, mas Deus ele não tem compromisso com a minha palavra. Deus ele não tem compromisso com a palavra das pessoas. Deus ele não tem compromisso com a palavra de pastor. Deus ele tem compromisso com a palavra dele. E se ele faz é porque nós temos que pregar a palavra dele. Pastor nenhum tem o direito de inventar nada novo. Pastor nenhum tem direito de inventar coisas novas. Cada dia com uma novidade gospel, cada dia com uma novidade evangélica. Porque as pessoas elas gostam de entretenimento. As pessoas elas gostam de coisas que possam agradá-las. Nós não fomos chamados para isso. O pastor não foi chamado para inventar nada novo, ele só foi chamado para pregar várias vezes a mesma coisa. Você já ouviu a mesma pregação várias vezes? Alguma vez? Você já ouviu palavras repetidas de todos os tempos que você vai na igreja? Poxa, olha, eu já ouvi sobre esse texto. Eu já ouvi sobre aquilo. Sabe por quê? É isso mesmo. Nós não estamos aqui para inventar nada novo, nós só estamos para reproduzir aquilo que já foi revelado por Deus nas Escrituras, interpretando de acordo com o que diz as Escrituras. Porém, hoje nós vemos pessoas que transformam pregação em palestras motivacionais, dizendo que você vai ter, você vai conquistar, repreenda isso, faça aquilo. Isso nunca foi a palavra de Deus. E as pessoas creem numa palavra que não é de Deus. E as coisas não acontecem como esperado. E as pessoas se revoltam contra Deus porque achou que ela creu numa palavra que é de Deus, mas não se concretizou. Esse texto mostra que quando nós cremos na palavra de Deus, você pode ficar tranquilo que Ele é fiel para cumprir. Mesmo que seja fazer um osso se juntar com o outro e criar tendões e carnes, coisa que é impossível, para Ele não é. Porque Ele cumpre a sua palavra. Ele é Deus. 2 Timóteo, Paulo diz o seguinte: pois virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos,
segundo seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos, para coisas que são apenas mitos, invenções da cabeça de pessoas. E em Gálatas, Paulo diz: como eu já disse, agora eu repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente do que já anunciei a vocês, que seja maldita tal pessoa. Paulo diz, mesmo que seja um anjo do céu, se ele vier inventar alguma coisinha de diferente do que já está escrito, essa pessoa é maldita. Ela não pode prover de Deus, ela não pode vir de Deus, porque nós temos apenas que pregar o evangelho. O começo eu disse que talvez a sua vida espiritual está um vale de ossos secos há muito tempo. Uma coisa que é importante você observar é do que você tem se alimentado espiritualmente. Que pregação você tem ouvido ou como você tem estudado a palavra de Deus? Você tem buscado a palavra de Deus verdadeiramente? Muitas vezes a sua vida e a minha está um vale de ossos secos e a gente já não sente mais a presença de Deus, porque a gente pouco dá importância para o estudo da palavra. Pouco a gente dá importância para aprofundamento bíblico, como se isso fosse coisa de pastor. Como se estudar a Bíblia fosse coisa de pastor. Gente, isso não é verdade. Estudar a Bíblia não é coisa de pastor. Estudar a Bíblia é coisa de crente. Estudar a Bíblia é todo aquele que crê em Jesus e tem sede da palavra de Deus. Mas muitas vezes nós achamos que apenas o pastor tem que estudar a Bíblia, ou apenas o diácono, ou apenas o irmão que prega. Não. Você tem um chamado, um dom, seja ele qual for, mas a primeira coisa que você tem que entender é, se você for analfabeto de Bíblia, você continuará no seu vale de ossos secos por muito tempo e não espere nada mudar. Porque assim você acredita em tudo que falam, você embarca em qualquer história que te contam. Mas a palavra de Deus mesmo, que faz ossos se juntarem com ossos, essa você muitas vezes deixa de se alimentar. Qual é a prioridade que você tem dado para o seu conhecimento das Escrituras? Qual tempo você tem gastado para ler? Se não ler, qual tempo você tem gastado para ouvir pregadores realmente fiéis às Escrituras? Com certeza você tem acesso à internet. Tem muita coisa ruim na internet. Mas também tem coisas boas. Mas você só vai saber se aquilo que está sendo falado é bom ou ruim se você tiver o conhecimento para entender se aquilo é bom ou se aquilo é ruim. Então é importante nós entendermos. Spurgeon certa vez disse que a melhor pregação não é aquela que massageia o seu ego, mas é aquela que quebra o seu coração. A melhor mensagem que existe ou pregação que existe não é se o pastor ele se veste bem, fala bem, se pronuncia bem ou explica bem. A melhor mensagem é aquela que quebra o seu coração e afronta e confronta o seu pecado. O grande problema é que as pessoas elas gostam de massagem. O grande problema é que as pessoas elas gostam de músicas para os ouvidos. E quando muitas vezes o evangelho confronta, a pessoa dá um jeito de achar que não é com ela que Deus está falando. Sabe de uma coisa? O vale de ossos secos vai continuar mais seco do que nunca. As palavras ditas por Ezequiel naquele dia não teriam efeito nenhum se ele não obedecesse exatamente o que Deus disse. Se ele tivesse inventado qualquer coisa ali, Deus me disse para falar exatamente assim, mas deixa eu inventar porque eu sou tão criativo, então deixa eu inventar, olha, ossos secos, sei lá, ele desse uma versão dele. Não aconteceria absolutamente nada. Deus ele não tem responsabilidade pelo que nós falamos. Ele tem fidelidade e responsabilidade no que ele fala. Não no que Ezequiel falou. Só aconteceu, não foi por causa de Ezequiel. Só aconteceu porque Ezequiel obedeceu exatamente a ordem do Senhor. Por isso aconteceu. Nunca o homem está no centro das coisas. Nunca o homem ele é o centro das coisas. Ele foi apenas uma ferramenta para ser usado no momento. Como Deus certa vez usou uma mula para falar com Balaão. A Bíblia diz que se você e eu não pregar, sabe o que acontece? As pedras clamam, não tem problema. Você não quer falar? Você não quer pregar? Você não quer? As pedras clamam. Fique em paz. Jesus já disse que antes da volta dele o evangelho teria sido pregado no mundo todo. Ele não está colocando algo no ar, ele está garantindo. Fiquem em paz.
Antes de eu voltar, o evangelho vai ter sido espalhado. Se não for por vocês, vai ser por uma mula. Se não for por uma mula, as pedras clamarão. Mas todos ouvirão falar que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. A responsabilidade é nossa. É nossa. Vocês entendem que nunca sou eu ou você o primeiro lugar, nunca somos nós o foco de todas as coisas. Se pessoas se convertem, não é porque o pastor prega bem. Se pessoas se convertem a Cristo, não é porque o louvor é emocionante demais. Se pessoas se convertem, é porque o Espírito Santo convenceu alguém do pecado, da justiça e do juízo. Essa é a obra de Deus. E eu creio que você, que já creu em Jesus, sabe do que eu estou falando. Você já sentiu isso um dia. Versículo 9 e 10 diz assim: a seguir ele me disse: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano Senhor, venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro destes mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Quanto é um exército enorme? Qual a quantidade de um exército enorme? Você sabe dizer? Um exército grande. 300 mil? 1 milhão de pessoas? 2 milhões de pessoas? O texto diz que tinha tanto osso nesse vale. Tinha tanto osso na mesma situação, que quando Deus soprou vida, ficaram de pé. E era um exército enorme. Quem disse isso foi Ezequiel. Repare que ele obedeceu novamente. Ele disse: eu fiz conforme a ordem que eu recebi. E aconteceu como Deus havia dito. Aqui está representando a situação de Israel que estava, lembra onde? Na Babilônia. Eles estavam presos e escravizados na Babilônia. O povo ficaria por 70 anos escravos de um povo pagão, longe da sua terra, longe do seu Deus. A vida do povo em relação a Deus havia se desviado. Cada um para um caminho que queria, cada um para um caminho que achava certo seguir. Cada um foi para aquilo que achava que ia dar bom. Alguma vez você já fez isso sem consultar Deus e tomou atitudes por você mesmo? Alguma vez você já fez as coisas no embalo e por empolgação e só foi fazendo? Só vai fazendo, até que você se frustra. Mas lá no começo você só foi fazendo porque a sua empolgação falou mais alto. O povo de Israel havia se desviado dos caminhos de Deus. Porém aqui Deus está falando para o profeta Ezequiel, e nós vamos ver mais lá na frente, que Deus estava prometendo que a nação seria restaurada. A nação seria restaurada, mas isso também aponta para cada um de nós, porque isso aponta para a restauração de Deus na vida do seu povo. Nenhum morto pode se colocar de pé se Deus não o ressuscitar. Nenhum morto pode se colocar de pé se Deus não juntar ossos com ossos, colocar tendões, carne, pele e soprar vida dentro de cada um de nós. Essa história ela aponta diretamente para a nossa salvação. Essa história ela aponta direto para cada um de nós que já somos salvos por Cristo. Porque assim como o vale de ossos secos, no Novo Testamento, Paulo ele nos compara como mortos, da mesma forma do vale de ossos secos. Ele diz em Efésios 2, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nas quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia e pelo grande amor com que nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, você e eu somos salvos. Nós ainda estávamos mortos. Não foi que nós levantamos por conta própria. Não foi que nós, agora eu estou novamente sóbrio e com vida. Senhor, entra na minha casa, entra na minha vida.
Nós estávamos num caixão. Nós estávamos em decomposição, assim como o vale de ossos secos. E se hoje você olha para Jesus como seu único e suficiente Salvador, foi porque Ele pegou da sua mão e soprou vida em você. Se hoje você está aqui e crê em Jesus, é porque Ele te deu vida, assim como naquele vale. Assim como naquele vale. Nenhum espírito de vida entra no corpo de um ser humano, nenhum espírito de vida entra dentro de nós se isso não for vontade do nosso Pai. Se estamos aqui hoje é porque você um dia foi vale de ossos secos. E um dia você passou a enxergar Ele como a sua única escapatória do inferno. Você passou a enxergar a Cristo como o único caminho que te leva para longe da ira de Deus, que certamente cairá sobre os ímpios naquele dia. Esse é o Evangelho da salvação. Embora muitas vezes nós ouvimos muitos, eu disse hoje pela manhã, o termo, né, evangelho muito cheio de frufru e pisca-pisca. As pessoas muitas vezes elas enfeitam o evangelho para parecer mais agradável. Mas não tem como eu falar de evangelho e salvação se eu não falar de condenação que nos era merecida. Porque se eu deixo esse ponto principal de lado, eu vou explicar que Cristo me salvou do quê? Não existe evangelho sem falar da condenação que cairá sobre aqueles que muitas vezes levam a sua vida de uma forma morna, sem crer em Jesus. O tempo se aproxima e o tempo chegará. Versículos 11 e versículo 14, para nós caminharmos para o final. Então ele me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram e a nossa esperança desvaneceu-se. Fomos exterminados, por isso profetize e diga-lhes: assim diz o soberano Senhor ao meu povo: vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês e vocês viverão. E eu estabelecerei em sua própria terra, então vocês saberão que eu sou o Senhor. Falei e... Vamos lá? Falei e... Falei e fiz. Sabe o que é interessante, irmãos? Existem tantas religiões aí fora que adoram vários deuses, demônios, enfim, seja lá o que for. Mas só o nosso Deus, ele se prova ser verdadeiro. Só o nosso Deus diz: eu falo e faço. Eu falo e acontece. Eu falo e me mostro, porque Ele é o único Deus vivo. O resto é argila, vidro, pó, seja lá o que for. O único Deus verdadeiro é aquele que diz: eu falei e eu fiz. Eu sou o Senhor Todo-Poderoso. Quem aqui é da época onde você deixava como garantia da sua palavra o fio do bigode? Vocês já ouviram isso? Os antigos dizem, né, irmão Roberto? O irmão Francisco está aí. Antigamente o pessoal deixava o fio do bigode como garantia. Aquilo ali valia mais que ouro. Aquilo ali valia mais do que uma promissória assinada em cartório. Porque você estava garantindo que você ia voltar a pagar o que você devia ali. Porque o fio do bigode seu estava ali. Deus é como se Ele estivesse tirando o fio do bigode, dizendo: eu sou o Senhor e eu falo, eu faço, confie em mim. Ele diz em Malaquias: faça prova de mim. Faça prova de mim, eu sou o Deus vivo. Eu sou o Deus vivo, mas muitas vezes eu tenho a impressão que a igreja de Cristo acha que crê num Jesus morto. Acha que crê num Jesus irrelevante, num Jesus que só fala e não faz absolutamente nada. Às vezes eu tenho a impressão que o povo de Deus não sabe no Deus que crê. Muitas vezes eu vejo que as pessoas elas vão até uma altura com a sua fé, depois elas se desesperam porque elas acham que se Deus não fez até agora, Ele não vai fazer mais. Nós acabamos duvidando do que Deus fala. Nós acabamos fazendo isso. Mas Deus diz assim para Ezequiel: esses ossos, esse exército, por que Deus estava mostrando isso para Ezequiel? Ezequiel tinha uma dura tarefa.
pregar para um povo escravo, para um povo que estava na miséria, para eles se arrependerem a Deus. Ezequiel, com certeza, em algum momento, ele ficou ali meio que confuso. Poxa, eu vou falar isso, o povo vai me espancar aqui, eles já estão presos. Eles já estão sendo humilhados na Babilônia, eu vou lá falar ainda que eles estão errados, que eles precisam se converter dos seus maus caminhos. Então Deus leva Ezequiel lá com uma prova para o próprio Ezequiel. Ezequiel, fique em paz. Você não viu o que eu fiz aqui? Esses ossos representam o povo de Israel. Mas eu vou tirar essas pessoas do túmulo. Aqui Deus está falando de salvação, não apenas de volta para a terra. Deus disse que voltaria o povo para sua terra natal, porque eles estavam longe de casa. Mas ele diz, eu porei o meu espírito com letra maiúscula. Deus estava falando, eu vou salvar essas pessoas. Eu vou trazê-las para a vida, assim como eu fiz com esse vale de ossos secos. Você pode ler Esdras. Esdras fala muito sobre a volta do cativeiro. Assim como a situação de Israel, todos nós tínhamos a mesma situação quando o pecado de Adão e Eva foi concebido lá no começo de tudo. Da mesma forma que o povo de Israel olhava para aquele povo cruel e para aquele rei cruel, escravizando todo dia eles com certeza pensavam, nós vamos morrer aqui e acabou a nação, acabou tudo. Ainda mais porque nós vemos no livro de Daniel que Nabucodonosor separou os jovens mais inteligentes e nobres do povo. Agora eles não tinham nem mais os nobres junto com eles. Os nobres foram retirados do meio dos escravos. Porque esses serviriam a Nabucodonosor. E daí tem toda a história de Daniel que creio que vocês conhecem. Mas o povo com certeza achou que não tinha mais jeito. Mas aqui ele mostra que Deus, da mesma forma que a minha situação e a sua não tinha mais jeito, porque eu e você não poderíamos pagar a nossa conta contra Deus. Você e eu não poderíamos pagar a nossa dívida perante Deus. Porque todos nós pecamos, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, todos pecaram, eu e você estamos juntos no meio desse povo. E eu e você jamais pagaríamos a nossa dívida, não tinha o que fazer. Da mesma forma que o povo não se libertaria por conta própria dos babilônios. Mas Deus ele veio e resgatou o povo da Babilônia da mesma forma que resgatou eu e você da escravidão, só que do pecado. A Bíblia diz que nós éramos escravos e Ele nos deu liberdade. Ele nos libertou da escravidão, pagou a nossa dívida que eu e você não pagaríamos. Ele pagou na cruz, por isso Paulo diz em Colossenses, Cristo cancelou a escrita de dívida, que nos consistia em ordenanças e que nos era contrária. Cristo removeu pregando com Ele na cruz. Na cruz foi pregado a nossa dívida com Deus, porque através da fé em Jesus nós temos a nossa dívida quitada, nós somos filhos agora, não somos mais escravos. Não somos mais escravos. O nosso caminho era condenação merecida, e hoje nós temos graça, nós temos salvação, nós podemos ficar tranquilos no dia da nossa morte, que nós estaremos com Ele são e salvos, sem você ter feito nada para conseguir isso, porque não é por obras, sem você ter nada de especial que chamasse a atenção de Deus. Ele te salvou de graça, Ele te levantou da sepultura quando você era apenas um monte de osso seco. Vocês são salvos pela graça, e isso não vem de vocês, é um dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Somos nova criatura, feitos de novo, assim como aquele vale que Ezequiel estava presente. Para nós encerrarmos, temos duas maneiras hoje de nós analisarmos a nossa vida espiritual aqui. Talvez você se encaixe numa das duas, e com certeza talvez se encaixará. Talvez você já é um crente. Estou falando para você agora que é crente. Quem aqui já creu em Jesus como seu único e suficiente Salvador? Levanta a mão só para eu saber. Você tem certeza da sua salvação? É para você que eu estou dizendo. Talvez você já creu em Jesus há muito tempo, mas no meio do caminho você deixou com que a sua vida espiritual se transformasse nada mais, nada menos do que um monte de osso seco sem vida. Já não tem vida mais. Você trabalha na igreja, você faz muitas coisas para Deus, você está no piloto automático. Você não faz mais nada com
Aquela paixão que você fazia no começo, você não sente mais a presença de Deus. Você só vai porque você se acostumou a entrar no modo automático, mas você já é um crente em Jesus. Talvez você foi ensinado desde criança a estar na igreja. Talvez você foi ensinado pelos seus pais desde criancinha a estar na igreja e nos domingos à noite nos cultos. Mas dentro de você, você já não vê sentido mais em estar aqui. Você já não vê sentido mais. Por que eu vou? Nada muda. Por que eu vou se sempre é um vale de ossos secos? O porquê eu vou se absolutamente nada se transforma na minha vida? Talvez você pense assim. A presença que um dia você sentiu, você não sente mais. É uma coisa que você só tem na memória. É uma coisa que você só consegue puxando na memória porque você não sente mais a presença de Deus. E se tem uma coisa que é triste, é isso. Você ser um salvo em Jesus e você não sentir mais aquela presença que eu não tenho como explicar para vocês aqui, mas você que já sentiu sabe do que eu estou falando. Ore a Deus essa noite. Peça para que você sinta novamente a presença dele. Mais do que estar aqui e ver os nossos irmãos e abraçar os nossos irmãos, peça, Senhor, eu quero sentir novamente a presença do Senhor. Eu quero deixar de ser um vale de ossos secos. Eu quero sair dessa situação. Eu quero voltar a orar e sentir a tua presença. Eu quero voltar a ler a tua palavra e sentir aquele calor no meu coração. Eu quero voltar a entrar na igreja e os meus olhos brilharem novamente como não brilha há muito tempo. Talvez é algo que você precisa deixar de lado. Talvez é algo que você precisa mudar. Mas enquanto você não tomar essa atitude e não clamar a Deus, você continuará como esse vale. Deus não salvou você para você viver uma vida morna. Deus não resgatou você da escravidão do pecado para você viver a vida que você quer viver. Ele resgatou você para você viver a vida que Ele quer que você viva. O grande problema é que muitas vezes a nossa vontade está se chocando com a de Deus, mas a gente faz a nossa prevalecer muitas vezes. Mas eu gostaria também de falar para o outro público. Talvez você entrou aqui como um vale de ossos secos, porque na verdade você nunca creu em Jesus verdadeiramente. Porque na verdade você nunca creu verdadeiramente que Jesus é seu Salvador. Talvez você nunca experimentou da água da vida, aquele que só Jesus dá. Talvez você nunca foi ressuscitado da sepultura, nunca você nasceu de novo, nunca você se transformou numa nova criatura. E você sempre foi um vale de ossos secos. Mas você percebe a necessidade de sair daquele marasmo que você vive há muito tempo. Só que você não sabe como. Você já talvez tentou nos vícios. Você talvez já tentou em relacionamentos. Você talvez já tentou em pessoas. Você já tentou em várias coisas e nada deu certo. Você continua mais seco do que nunca. Hoje Deus te trouxe aqui porque Ele quer que você experimente a água da vida. Hoje Deus te trouxe aqui porque Ele quer que você saia dessa situação. Ele quer se revelar a você como o único e suficiente Salvador da sua vida. E eu digo aqui não de conhecer a Cristo, porque todos aqui e 90% do Brasil conhece a Cristo. Mas eu não digo no Cristo que o mundo conhece. Eu digo conhecer pessoalmente. Não é mais um Cristo que subiu na cruz, morreu por mim, como todo mundo usa como um clichê. É o Cristo que morreu e pagou a minha dívida. Ele pagou a minha dívida porque eu devia, eu sou o culpado, eu sou miserável, eu sou o problema. E não simplesmente um Jesus que está lá pregado na cruz e no Natal nós comemoramos o nascimento e na Páscoa a ressurreição. Não apenas esse Jesus comercial, mas o Jesus bíblico. Talvez você nunca experimentou verdadeiramente da água da vida. Talvez você nunca se tornou um filho de Deus. Porque filho de Deus não são todas as pessoas. A Bíblia diz que todos somos criaturas. Nós passamos de criatura para filhos quando nós cremos em Jesus e nós somos adotados como filho pelo próprio Deus. Só existe um caminho. Quem você é? Dessas duas pessoas que eu disse aqui. Você não precisa
ficar de pé, levantar a mão, vir aqui, nada disso. Isso, na verdade, não funciona absolutamente nada. O Espírito Santo é que faz, não sou eu que chamo, e erga a mão e faça isso. Não é isso que vai converter alguém, é o Evangelho. Mas em qual dessas duas pessoas você se encaixa? No cristão que já creu em Jesus, você tem certeza da sua salvação, mas você leva a sua vida relaxadamente há muito tempo. Você leva a sua vida de uma forma morna há muito tempo. E você é um vale de ossos secos e continua seco e quer sair daquilo, mas não consegue. Será que é essa a sua situação? Sempre vivendo no mais ou menos, sempre oferecendo migalhas para Deus, sempre uma vida medíocre. Será que nós somos essa pessoa? Ou talvez você veio aqui hoje e você nunca creu em Jesus. Talvez hoje você percebeu que você está na igreja há muito tempo, mas na verdade você nunca se converteu. Pode acontecer. Pode acontecer, existem vários relatos de pessoas que nasceram na igreja, cresceram na igreja e se converteram de adulto, quando realmente reconheceram o que faziam. Talvez esse seja o seu caso também. Então que essa noite você possa orar a Deus. Eu não sei qual é a situação de cada um, eu sei qual é a minha. Eu sei qual é a minha, mas eu não sei qual é a situação de cada um. O que não dá é para nós continuarmos sendo vale de ossos secos. O que não dá é para continuarmos do jeito que nós estamos. Porque Deus ele tem poder mediante a sua palavra para restaurar a sua vida. Seja a sua vida espiritual ou dar vida a você essa noite pela primeira vez como você nunca experimentou antes. Essa é a conversão. Feche seus olhos.